Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Salmos 2, 8. Olá, querido estudante EIA, tudo bem com você? Eu espero que sim, viu? Eu sou a pastora Sônia, da Comunidade Evangélica Cristã de Vila da Penha, e eu quero te dizer que fiquei muito feliz com o convite da pastora Lisa para que eu ministre algumas aulas de espanhol instrumental com vocês. Pois é, estaremos aqui em alguns vídeos aprendendo ou conhecendo ou revendo, se for o caso das pessoas que já têm algum conhecimento da língua, alguns aspectos importantes e principais da língua espanhola. E eu comecei, essa nossa conversa, esse nosso primeiro vídeo, lendo Salmos 2:8, porque essa deve ser a petição do coração das pessoas que amam missões. Pedir por herança as nações, alcançar os confins da terra, ir até onde o Senhor lhe enviar e dedicar-se a todo esse trabalho de corpo, alma e coração. E então, para que eu possa ir a campo, alcançando nações, indo até onde o Senhor determina, é preciso que eu saiba o idioma daquela língua, daquele lugar, não é verdade? Como estarei no campo missionário internacionalmente sem conhecer pelo menos o básico daquela língua nativa? Pois é, querido, por isso eu estou aqui. E aí, nós vamos começar essa nossa aula de hoje falando um pouquinho sobre a história, bem resumidamente, da língua espanhola e algumas curiosidades. Porque você deve estar se perguntando aí, poxa, que legal, pastora Sônia vai nos ensinar um pouquinho sobre o espanhol, vai nos dar algumas dicas, vai nos ensinar conteúdos básicos, mas por onde começar? Você deve estar se perguntando aí. Por onde começar, né? E aí eu te falo, bom, vamos começar pela história, tá certo? Então, a primeira coisa que deve vir na sua cabeça, na sua mente, a primeira dúvida que deve surgir, creio eu, é espanhol ou castelhano? Eu já ouvi falar que uma é mais importante que a outra. Uma é diferenciada da outra. Uma vale mais do que a outra. Ou será que as duas são a mesma coisa? Dúvida cruel. Pois é, querido. É certo ou errado dizer que espanhol e castelhano são a mesma coisa? São línguas diferentes ou não? Bom, o espanhol é uma língua que tem a sua origem no reino de Castela. Daí vem a forma de chamar o espanhol de castelhano. Tá bom. Então, lá nas antiguidades, lá no reino antigo, na Idade Média, havia o reino de Castela. E esse reino de Castela, antes da unificação dos reinos que se formaram hoje, que formaram a atual Espanha, dizia-se que a língua era castelhano. Então, ela tem a ver com o reino de Castela, certo? Agora, a Espanha começou a se formar no século XIII, quando Castela fez uso de sua liderança e influência política para impor-se aos demais reinos da região. Como consequência, o seu idioma, chamado castelhano, tornou-se a língua oficial do país que se formava. O reino de Castela se impôs aos outros territórios da região que hoje formam a Espanha. E então, queridos, a palavra espanhol tem a origem no latim medieval hispaniolos.
termo que é a denominação latina da Península Ibérica Espanha. Essa expressão foi muito usada ao longo do processo de colonização europeu, do qual os espanhóis dominaram uma série de novos territórios, impondo sua cultura, sua religião e seu idioma. Então, até aqui você consegue perceber que castelhano e espanhol é a mesma coisa? Pois é. A única diferença é que por causa de política, vamos dizer assim, há regiões que dizem que hablan castelhano e há outras que dizem que hablan espanhol. Pero las dos são a mesma coisa, tá certo? Então tem a ver com região, é uma questão política, tá bom? Então tire essa dúvida da sua mente. Castelhano e espanhol é a mesma coisa, tá certo? Na Espanha existem outros idiomas. São eles o catalão, o galego e o basco. Essas regiões tem o seu espanhol próprio, né? Próprio do local, próprios de catalão, próprios do galego, próprios do basco, tá certo? Então, ali, além, né, do espanhol tradicional, da língua oficial, há alguns dialetos que são falados nessas regiões. Então, como falado anteriormente, a razão pela qual alguns países optam por chamar o idioma de castelhano e os outros países pode ser política, como eu falei aqui antes com vocês. Tudo bem até aqui? Então, para sanar essas dúvidas a respeito de castelhano ou espanhol, veja bem, um argentino, por exemplo, ele dificilmente dirá que fala espanhol, já que o nome está ligado ao período colonial, ao tempo do Reino de Castela. Por esse motivo, o termo castelhano ele é mais usado lá na América do Sul. Já a forma espanhol é muito comum no Caribe, no México e nas áreas de fronteira com outra grande língua, que é o inglês. O inglês é uma língua de peso, não é? Na Espanha, o uso dos termos depende muito da região. Lá no norte, as pessoas referem-se à língua como castelhano. Na Andalucia e nas Ilhas Canárias, o idioma é chamado espanhol. Apesar de haver distinção entre espanhol e castelhano, a ortografia e as normas gramaticais asseguram a integridade da língua. E as diversas academias de língua espanhola são responsáveis por preservar esta unidade. A Espanha elaborou o primeiro método unitário de ensino do idioma que é difundido por todo o mundo através do Instituto Cervantes. Você já deve até ter ouvido falar sobre o Instituto Cervantes. O Instituto Cervantes é a maior instituição mundial dedicada ao ensino do espanhol. Vale a pena entrar no site e conhecer e saber um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais na língua, conhecendo através do Instituto Cervantes, ok? Bom, queridos, e além da Espanha, que é o berço do idioma, a língua espanhola, o castelhano, é oficialmente falada em mais de 20 países e quase todos do continente americano, sendo a única exceção o Guiné Equatorial, lá na África. No total, mais de 511 milhões de pessoas são nativas dessa língua. Então vamos lá, conhecendo por partes. Inclusive, nós vamos te apresentar aí um mapa que vai te fazer olhar, ter uma visão melhor a respeito da distribuição do idioma nesses continentes, nesses lugares que falaremos a seguir. Na América do Sul, o espanhol é falado no Uruguai, no Chile, na Argentina, no Paraguai, Bolívia, Peru,
Colômbia, Venezuela e Equador. Na América Central, falam a língua espanhola o Panamá, a Costa Rica, Honduras, Nicarágua, Guatemala e El Salvador. E na América Central, o espanhol é falado em Cuba, República Dominicana e Porto Rico. Finalmente, na América do Norte, nós temos o México, que é como seu representante. Tudo bem até aqui, querido? Que bom! Apesar de terem a mesma raiz e até palavras semelhantes, o português e o espanhol se diferem em muitas coisas e nem sempre é simples entender ou comunicar aquilo que você deseja. Por isso a importância de se conhecer, ainda que o básico do idioma escolhido. Eu falei esse texto aqui agora, por quê? Porque muitas pessoas, por acharem que o espanhol é muito parecido com o espanhol, ele tem essa capacidade de falar o espanhol. Mas não é verdade. Todas as línguas, todos os idiomas têm as suas particularidades. Pode ser, sim, que o espanhol tenha muitas palavras parecidas, inclusive algumas que são faladas exatamente iguais ao português. Porém, como eu falei antes, cada uma tem a sua particularidade. E vocês vão ver ao longo das nossas aulas que algumas palavras até têm significados diferentes, ainda que escritas da mesma forma. Então, no espanhol eu vou ter um significado e no português eu terei outro. Por isso, mais uma vez eu ressalto, é muito importante que você conheça, porque portunhol é feio. Precisamos realmente ter um domínio, ainda que básico, né, da língua que nós vamos executar, que nós vamos usar nos lugares para onde Deus vai nos enviar, tá certo? Bom, após comentar, muito resumidamente sobre a origem da língua espanhola, eu não podia deixar de falar também sobre a importância de ser um missionário. Em algum momento, você também já deve ter se perguntado ou ter percebido ou ouvido algum comentário de alguém dizendo que o espanhol ele é muito fácil porque ele é bem semelhante ao português. Pode até ser. Realmente, algumas palavras do espanhol são cópias da nossa língua, são cópias do português. Algumas são semelhantes na escrita e até na pronúncia. Mas não se iluda, achando que por ter semelhança, você domina o espanhol. Isso não é verdade. Apesar dessa semelhança, há uma diferença entre elas. Há uma particularidade entre o português e o espanhol e o inglês. Todas as línguas, elas são particulares. Cada uma tem o seu jeito, tem o seu domínio, a sua forma de entender e de comunicar. Então vamos lá, querido. Não se iluda dizendo que você fala espanhol porque porque é parecido com o português, tá certo? E você já deve até ter se perguntado assim, ou ao invés de perguntar, pensou, mas o português é muito parecido com o espanhol, então eu acho que é fácil, acho que dá para levar. Quem dá para levar fala portunhol. É verdade. Sabe por quê? Porque apesar de terem a mesma raiz e até palavras semelhantes, o português e o espanhol se diferem em muitas coisas. Algumas palavras são até escritas da mesma forma e até a pronúncia pode ser igual, porém o significado é diferente.
Para nós tem um sentido e para os espanhóis tem outro completamente diferente. Então não entre nessa furada de falar portunhol por aí, não é? Achando que está dominando o idioma e na verdade vai fazer vergonha. Então preste bem atenção. Nem sempre é simples comunicar ou entender aquilo que você deseja. Por isso que é importante conhecer, ainda que basicamente, o idioma escolhido, certo? Veja só o que diz Mateus 28, 18 e 19. Hablaré en español para que sepas. Jesús me acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espírito Santo. Então, querido, vá para o campo missionário, batizando todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marque a vida das pessoas de uma maneira única, motivando elas a seguirem a Cristo. Doe o seu tempo estudando, se dedicando a conhecer um pouco mais dos costumes do lugar para onde você vai. Se é no espanhol, dedique-se à língua, aprofunde-se mais. Não fique só nas nossas conversas que teremos aqui, no aprendizado que faremos aqui. Seja mais profundo, vá mais longe. Doe o seu tempo, levando o reino de Deus para todas as criaturas, de forma muito completa. Nós ficamos por aqui nesse primeiro vídeo, pois ele foi para uma breve apresentação, um breve conhecimento da história do espanhol, tá certo? E também para falar da importância de ser um missionário, da importância de conhecer um idioma, para onde você vai ser enviado, para onde Deus te mandar. Então é importante que você realmente estude e se aprofunde e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Eu me despeço aqui de você e eu declaro as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Nos encontramos nos próximos vídeos.